Para apresentar o Quinteto de Sopros do Vale, damos a palavra à excelentíssima senhora etnomusicóloga Margarida Cardoso, que estuda a atividade do Quinteto Nacional de Sopro. Boa tarde a todos. Antes de mais, em nome do Quinteto de Sopros do Vale, gostava de agradecer à Ordem dos Psicólogos Portugueses pela oportunidade de estarmos aqui hoje. O Quinteto de Sopros do Vale surgiu no seio da Banda Marcial do Vale, exatamente como uma resposta à crise pandémica que impedia que as bandas filarmónicas pudessem atuar com todo o seu efetivo e, portanto, encontraram uma solução em pequenos grupos instrumentais que pudessem continuar a atividade da banda filarmónica. As obras que vocês vão aqui ouvir hoje e que vão pautar esta sessão de abertura são inéditas, foram obras descobertas ao longo da minha investigação de doutoramento que desenvolvi no Instituto de Etnomusicologia da Universidade de Aveiro, e são obras compostas por compositores portugueses para quinteto de sopros e, portanto, é repertório que estava em arquivos e que ainda não tinha visto os palcos. Estas obras foram escritas e dedicadas ao Quinteto Nacional de Sopro, que era um grupo que fazia parte da antiga emissora nacional da nossa rádio durante o Estado Novo e, portanto, a investigação que desenvolve não só estuda o estatuto social e profissional destes músicos durante este regime, mas também estuda e divulga estas obras inéditas que ficaram, por alguma razão, que eu também investigo, escondidas na sua gaveta. Portanto, desfrutem e tenham uma boa sessão. Obrigada.
Para o discurso de abertura, o excelentíssimo Senhor Bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses, Francisco Miranda Rodrigues. Boa tarde. Excelentíssimo Sr. Ministro da Educação, João Costa, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Ribal Esteves, as minhas primeiras palavras são para vós, Sr. Ministro, por ter, desde a primeira hora em que lhe falei sobre a possibilidade de estar no nosso Congresso nesta sessão de abertura, ter com, diria sem exagero, entusiasmo e a imediata vontade de que isso pudesse acontecer. Não posso deixar de dizer que o convite é um convite que, no fundo, também inova naquilo que é a representação do Governo nas nossas sessões de abertura de congressos. Geralmente é a nossa tutela que aqui costuma estar, e eu não posso deixar de dizer que é com reconhecimento que o convite foi feito ao Sr. Ministro da Educação, João Costa, para estar aqui presente. Senhora, pode bater palmas, não tem problema. Sr. Presidente da Câmara Municipal é um dos responsáveis, certamente, por estarmos aqui hoje, por toda não só a abertura, mas por todo o apoio que, desde o primeiro contacto, foi demonstrando por todos os atos vontade de que este congresso se pudesse realizar nesta lindíssima cidade de Aveiro. Tem sido até agora um gosto constatar não só esse acolhimento e esse apoio, como aquilo que, quanto a nós, é sem dúvida nenhuma uma grande vantagem de podermos fazer aqui e nesta ligação com a comunidade que prometemos que seria o espírito deste congresso. E, portanto, muito obrigado também a toda a população da cidade de Aveiro, na sua pessoa, por este acolhimento. Depois uma palavra muito breve, mas muito sentida, é também mais breve por ser muitíssimo sentida, para com a equipa de trabalhadores da Ordem dos Psicólogos Portugueses, que é responsável pela organização deste congresso. Certamente que tudo aquilo que têm visto de bom neste evento até ao momento e aquilo que vão poder usufruir nos próximos tempos deste evento se deve a um trabalho muito esforçado, organizado, com muita dedicação, cuidado também aos pormenores, se possível, de uma equipa que, para além de todo o serviço que faz normal na Ordem dos Psicólogos, o serviço que presta aos psicólogos portugueses, simultaneamente organiza este congresso em conjunto com uma equipa de jovens voluntários, estudantes, nomeadamente aqui da Universidade de Aveiro, estudantes de Psicologia, portanto, mais uma vez uma ligação a esta comunidade, e relativamente ao agradecimento a esta equipa, fazê-lo na pessoa da Clara, que foi absolutamente incansável para estarmos aqui hoje. Tudo se deve a toda. Rapidamente, dizer-vos que é evidente com enorme satisfação, face àquilo que foram tempos difíceis, a um cancelamento de um congresso pelo meio em 2020, que não nos permitiu estar juntos, e portanto também com o entusiasmo, desde o primeiro momento, de podermos ter este regresso a um congresso, num formato presencial, mas não tradicional. Quisemos desde o início sermos o mais possível e o mais arrojados e ambiciosos naquilo que seria um congresso diferente, um congresso que estimulasse mais à partilha, que estimulasse mais à experiência, estimulasse mais a vivência entre todos,
e não só a partilha tão importante que é, certamente, de conhecimento e daquilo que são os temas, não só os temas, alguns deles mais clássicos e tradicionais das nossas intervenções, mas também temas que nós sentimos que é necessário colocarmos cada vez mais na agenda pública e na agenda dos nossos profissionais, da nossa agenda. E isso, esse conjunto dessa experiência e vivência, com espaços que, enfim, podem não ser os mais comuns, podem não ser às vezes até os mais confortáveis, mas são certamente uns espaços que foram pensados nesta mesma experiência de congresso, que eu espero que seja muito, muito do vosso agrado. Certamente que existirão coisas a melhorar. Humildemente tentaremos que em 2024 ainda seja melhor, mas gostaria mesmo muito que pudessem sentir prazer nesta experiência que agora estamos a construir juntos. Nós temos feito muitas vezes o alerta, seja para o exterior, seja para dentro, naquilo que é a nossa atividade enquanto psicólogos, mas também enquanto ordem representativa de todos os profissionais, que nós temos um conjunto de atribuições que são aquelas que nos devem focar em termos de nossa ação. Aliás, essa é uma questão que tem estado na ordem do dia, com o que é que as ordens fazem ou não fazem ou deviam fazer. Nós, como é sabido, e o Sr. Ministro aqui em representação do Governo bem sabe, de há longos anos que acompanha o nosso trabalho, até de outras funções, somos muito fiéis àquilo que foi a confiança que depositaram na Ordem dos Psicólogos, através da sua criação e das atribuições que lhe concederam. E desse modo, a nossa principal preocupação tem sido sistematicamente, e embora isso tenha sido mais visível durante a pandemia, sempre tem sido assim, a preocupação com qual é o acesso que as pessoas têm aos nossos serviços, é mais facilitado ou mais dificultado, qual é a qualidade desse serviço. Esse é o nosso modo principal, enquanto organismo representativo da classe, esse é o modo principal, certamente, dos profissionais no terreno, no seu dia-a-dia, e é isso que nos deve mover permanentemente na tentativa de estarmos em condições para fazermos sempre o melhor por aquelas pessoas que necessitam do nosso apoio. E é por isso também que nós, enquanto Ordem, durante este tempo da pandemia, reforçámos ainda mais aquilo que eram os instrumentos de apoio aos profissionais para poderem chegar a muito mais gente, rapidamente, não só através da capacitação para intervenções à distância, seja daquilo que foi toda a documentação produzida, de modo a que isso fosse possível. A pensar nesse fim último, relativamente às populações e à necessidade que era premente. Sempre o fizemos desde o início, fizemos-lo agora de uma forma ainda mais intensa e é isso que pretendemos continuar a fazer. Isso, apesar de tudo, não retira aquilo que é a necessidade de também trabalharmos naquilo que são condições de sustentabilidade para o exercício da própria profissão. E, Sr. Ministro da Educação, está aqui também por aquilo tudo que fez para que pudéssemos ter muito mais recursos que o que tínhamos nas escolas portuguesas. Essa ação decisiva para que hoje tínhamos mais do dobro daqueles que eram os profissionais há 5 anos atrás a trabalhar nas nossas escolas, foi absolutamente importantíssima e histórica, até na comparação com outros países. É muito importante que se consolide o trabalho que, aliás, foi iniciado, de garantir que estes profissionais continuem a ter a possibilidade de manter as suas intervenções sem interrupções e que, para além daquilo que é a recondução, que tem sido também uma tentativa de ter como prática para que estes profissionais não falhem nas intervenções que estão a fazer com as pessoas que elas necessitam, mas que isso também seja garantido através de uma dignificação da sua atividade para que o seu próprio projeto de vida possa merecer uma continuidade que é de todo também do seu direito. Isso vai repercutir certamente isso vai-se repercutir certamente na qualidade do trabalho desenvolvido e naquilo que vai ser no futuro a necessidade de continuar a ter profissionais nas escolas portuguesas.
porque felizmente essa é uma diferença que assistimos. A profissão está com cada vez mais visibilidade, com cada vez mais procura e o seu processo de valorização está em curso mais acelerado. E é por isso mesmo que a nossa responsabilidade aumenta. É por isso mesmo que temos ter mais cuidado connosco, mais cuidado com as nossas práticas, com o nosso desenvolvimento pessoal. E é isso mesmo que eu espero que durante este congresso fique bem vincado, seja um contributo muito importante para esses próximos tempos, muito desafiantes, tempos esses que não podem ser simplesmente os tempos de continuarmos o que temos estado até agora a fazer. Tem que ser tempos de desafio e tempos de lidarmos todos e contribuirmos para os desafios societais que temos pela frente, que são absolutamente determinantes para o sucesso, não só das nossas intervenções, mas da nossa sociedade como a conhecemos. E por isso este é, de facto, o tempo da psicologia. Muito obrigado.
o excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Ribau Esteves. Muito boa tarde a todas e a todos. Estimado bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses, estimado Ministro da Educação, minhas senhoras e meus senhores, eu quero em primeiro lugar ter uma palavra de boas-vindas a todas e a todos à nossa cidade de Aveiro, deixando esse abraço muito especial ao nosso bastonário e à equipa por esta decisão superiormente inteligente de ter escolhido Aveiro. Evidente, para nós é um gosto e um privilégio ter ajudado a assentar a escolha, mas foi apenas isso que fizemos. Isso quer dizer que a Ordem está atenta ao desenvolvimento, que a Ordem percebe onde é que estão as dinâmicas e que ajuda a pôr a Ordem, na boa ordem, vir estes 3 dias a Aveiro. E saibam que para nós é um privilégio e um gosto muito grande receber-vos naquela terra que já foi conhecida pela Veneza de Portugal, pelas afinidades que os mais atentos foram encontrando dessa fantástica cidade italiana com a nossa fantástica cidade aveirense. A verdade é que as dinâmicas que conseguimos imprimir nos últimos tempos em Aveiro fazem com que essa referência se perdeu na lógica da história e hoje, objetivamente, é Veneza que é conhecida como Aveiro de Itália. Nesse episódio absolutamente marcante que nós procuramos fazer vincar desta terra que tem a sua personalidade, que conta histórias absolutamente notáveis, velhas e tão modernas como uma muito simples que vos vou contar e que marca por esta via aquilo que é a honra à história de uma velha terra, a honra aos muitos construtores que a foram marcando nas suas múltiplas vidas. A esmagadora maioria deles nem sequer deixaram o nome escrito num qualquer livro que conta a história da terra, mas que marcaram este episódio que é cidade, que é município, que é a região de Aveiro. Uma das notas que nós mais gostamos de destacar e que marca a nossa candidatura à Capital Europeia da Cultura, somos uma das 4 cidades finalistas, sempre muito bem acompanhados pelas cidades de Braga, de Évora e de Ponta Delgada. Mas uma das histórias que nós contamos mais marcante é esta nossa forma que foi construindo uma cultura muito especial de lidarmos com as contrariedades que a natureza nos foi oferecendo ao longo de 8 séculos de história. Eu às vezes rio-me muito quando o homem hoje faz conferências notáveis sobre a forma como tem que usar as forças da natureza para gerir de forma mais equilibrada o planeta. Coisa tão velha. A nossa gente, há muitos séculos, aprendeu que remar ou pôr uma vela era a forma mais inteligente de fazer com que as embarcações se movessem na ria ou no mar. Nos moinhos que marcaram muitos episódios da Aveiro e da Serra Aveirense, da Albergaria a Severo do Voga, o homem também descobriu que era aproveitando o vento que conseguia ter ganhos de causa para o produto que queria transformar e contributos para a sua relação equilibrada com a natureza. Ou hoje, quando olhamos para as secas do bacalhau, que a capital portuguesa do bacalhau mantém, embora com muito de memória, história e pouco de atividade económica, o município de Ilhavo, aqui nosso vizinho, e vemos que se secava o bacalhau aproveitando a energia do sol e não a energia caríssima e rara da eletricidade, etc. E é tão interessante olhar para este tempo e essas histórias notáveis que conseguimos contar pelo trabalho da nossa gente e verificar que foi sempre nessa boa relação entre a capacidade do homem e as bondades nem sempre boas da natureza que nós encontramos os melhores equilíbrios e que chegamos aos dias de hoje e que procuramos que esta história de marca cultural marque bem aos novos e às futuras gerações as fantásticas práticas que os antigos nos foram facultando, embora nós, tantas vezes, na vertigem da velocidade que quisemos imprimir ao desenvolvimento e à modernidade,
fomos atentando contra essa relação e hoje temos um mundo mais preocupado do que nunca a procurar alterar práticas e métodos que não são só da origem da Revolução Industrial, são da Revolução Urbana, são de tantos confortos que gostamos tantos deles, mas quando hoje paramos e olhamos para as suas gêneses, verificamos que prejudicam de tantas formas a nossa própria vida e essa relação equilibrada com a natureza. É por isso que em Aveiro mantemos essa prática. Vamos inaugurar no próximo ano uma exposição muito simples, usando uma ruína de uma capela com 300 anos e um parque de estacionamento automóvel para contar esta história de homens com H grande que lutaram e praticaram essa relação muitas vezes brutal e negativa com as pestes, quando a ria se fechou na sua restinga que a liga ao mar e fizeram com que essa relação se reequilibrasse para nós a mantermos viva. É por isso que é muito interessante, gostei muito de ver no vosso vídeo de abertura do Congresso a trovoada com relâmpago e raio. Até pensei que era algum exercício alusivo ao golo do Morato de ontem à noite, que sacrificou a nossa ida à Final Four da Liga das Nações, mas percebi que não, que era apenas um exercício para nós verificarmos o quanto nos perturbou a pandemia, embora a minha verdade, aquilo que é a minha leitura, é que perturbou de uma forma inacreditável. Pensava eu que ela ia induzir comunidade, que ela ia induzir vontade de sermos mais fortes em família, na escola, na Câmara, na comunidade, seja ela referenciada e agrupada com que tipo for. E é exatamente o contrário que aconteceu. É o crescimento do individualismo, é o achar que em casa se vive a vida, a teletrabalhar, a dormir, a ver televisão, a contactar o mundo. E isso é a negação daquilo que é o esplendor e o potenciar total do ser humano. E nós, para sermos humanos na plenitude da condição, crentes ou não crentes, temos que fruir e partilhar a vida nas coisas boas e nas coisas difíceis com os outros seres humanos, especialmente aqueles que a vida ainda não nos permitiu conhecer, porque são os que desconhecemos que nos fazem abrir os horizontes e desencadear desafios novos para crescermos todos. É por isso que eu sou um velho Presidente de Câmara, faço no próximo mês de janeiro 25 anos de exercício de Presidente de Câmara, fui 16 anos Presidente de Câmara em Ilhavo e nunca liguei nenhuma aos psicólogos e só no meu último mandato é que alguém me convenceu, depois de muitos anos de conversa, que era importante a Câmara contratar um. Contratámos um, correu muito mal porque era péssimo e terminado o período período probatório, como sabeis, temos um período probatório na admissão à função pública, tivemos que o dispensar. Em Aveiro a vida foi mais propícia, já tinha uma e contratámos uma outra ali antes da pandemia chegar. E devo dizer, eu que não ligava nada a psicólogos, que desde o início do meu segundo mandato, estou no meu terceiro e último mandato na Câmara de Aveiro, é uma das pessoas que eu passei a ouvir com muita atenção. Porque me ajuda de uma forma diferente de todos os outros técnicos que são tão importantes para a nossa vida, mas que ajuda a percepcionar para onde é que os nossos seres humanos se estão a encaminhar. Quais são as dinâmicas novas, as preocupações novas, as crises que a pandemia gerou. A brutal mudança, por exemplo, na tipologia dos casos que hoje marcam a nossa Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, que mudou brutalmente. Aquilo que é o que se passa nas nossas escolas, porque elas, sendo externas das escolas, como sabem, o pessoal, os técnicos superiores, não docentes, como os docentes, não estão na tutela das câmaras, naquelas que já assumiram a descentralização, como a Câmara Municipal de Aveiro, está no 3º ano letivo, mas tem sido de uma importância brutal para nós percebermos melhor as dinâmicas e para podermos ser membros da equipa mais capazes e mais qualificados. Já perceberam que Aveiro é uma terra em obra, é uma terra arrojada e de gente trabalhadora. Mas sempre aqui são as pessoas que interessam. São as pessoas, a peça, o motor e o destino de tudo aquilo que fazemos. E interessa, pois, nós cuidarmos de aprender convosco,
tirar proveito do vosso congresso e vocês saberem que melhor do que vir a Aveiro é voltar a Aveiro, com o nosso compromisso de que quando voltarem nós estaremos melhor, mais qualificados, melhor preparados e com um contributo adicional, que é o contributo da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Felicidades e voltem sempre. Muito obrigado. Para encerrar a cerimónia de abertura do 5º Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses, o Excelentíssimo Sr. Ministro da Educação, João Costa. Muito boa tarde a todos. Senhor Bastonário, é uma honra muito grande estar aqui convosco, um gosto enorme e, sobretudo, a celebração do intenso trabalho que temos desenvolvido ao longo dos últimos anos, em que eu sou sempre aquele que sai beneficiado, porque sou sempre aquele que aprende e tenho aprendido muito na interação com a Ordem dos Psicólogos Portugueses e quero continuar a aprender e quero continuar esta relação profícua de trabalho que temos tido. Senhor Presidente da Câmara, meu querido amigo, isto de falar à frente de uma plateia de psicólogos corremos o risco de estar sempre a ser analisados e tenho a certeza que nas notas deles o check da autoestima está já garantida, como aliás eu já sabia antes e queria também dar-lhe um abraço e dizer que eu sou daqueles que gosta sempre de voltar a Aveiro, como sabe, e também por conseguir apreciar o grande trabalho que tem feito aqui e também no contacto com as escolas. Queria a todos e todas que aqui estão
trazer uma palavra que me é devida de grande reconhecimento e de grande agradecimento. O Dr. Francisco anunciou um esforço que tem vindo a ser feito pelo Governo nos últimos anos de reforçar bastante o número de psicólogos nas escolas, também com aquilo que fizemos e que queremos ainda aprofundar na altura com o PrEF-PAP e neste momento também no trabalho que está a acontecer hoje mesmo à tarde em conjunto com as autarquias, de vincular psicólogos às escolas, reconhecendo-os como necessidades permanentes do sistema, porque quando falamos da vinculação estamos sempre a falar do reconhecimento de necessidades permanentes e nós hoje sabemos que é impossível pensar naquilo que é uma escola como instituição, uma escola como espaço de vida, dizendo que o psicólogo é alguém acessório. Não há escola sem psicólogo, não há sistema educativo a funcionar sem o vosso papel e daí não é apenas por gostarmos de psicólogos, é exatamente por reconhecermos o grande papel que têm no sistema educativo na vossa ação. E gostava aqui... Gostava de, neste agradecimento, justificar um pouco, embora esteja aqui a pregar para os convertidos, justificar um pouco porque é que temos tido este olhar tão dedicado à função do psicólogo em contexto escolar. Fazemo-lo porque o vosso papel é um papel absolutamente fundamental para a consolidação e para o desenvolvimento dos 3 principais pilares da política educativa dos últimos anos. E esses pilares resumem-se em 3 palavras. A palavra sucesso, a palavra inclusão e a palavra cidadania. E sobre sucesso, nós avançamos com um programa curricular, com uma visão sobre o currículo escolar que rejeita, permitam-me usar esta palavra, rejeita uma visão estreita daquilo que é o sucesso escolar. Primeiro, não é uma estatística. Em segundo lugar, não é apenas um conjunto de conhecimentos que se adquire, como é papel da escola, dar-nos conhecimento, dar-nos ferramentas através do conhecimento, mas quando pensamos no que é um jovem que passou 12 anos na escola e é bem-sucedido, ele é mais, tem de ser muito mais do que apenas um conjunto de conhecimentos, muitas vezes memorizados e depois facilmente esquecidos. Ele tem de ter esse conhecimento, mas tem de o saber aplicar, tem de saber relacionar-se com os outros, tem de ser autónomo, tem de ter a capacidade de resolver problemas, tem de ter capacidade de olhar para os problemas do mundo à sua volta e interpretar em função de tudo aquilo que desenvolveu na escola. E por isso, quando fizemos a nossa revisão curricular, criámos o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e tivemos de fazer a difícil tarefa de selecionar algumas áreas de competência como competências-chave para o desenvolvimento curricular, entraram lá, para além do conhecimento científico e tecnológico, para além das múltiplas literacias, entrou lá o relacionamento interpessoal, entrou lá o bem-estar individual e coletivo, entrou lá a sensibilidade estética e artística, e não é por acaso que nas aberturas de congressos, para nos sentirmos bem, temos arte. A arte tem um papel fundamental na promoção do bem-estar. Quando às vezes me perguntam, mas porquê tanta obsessão com a educação artística? Eu digo, porque a arte nos faz sentir bem, e se nós não nos sentirmos bem, somos seres incompletos. Temos a autonomia e o desenvolvimento pessoal, temos a saúde como competências fundamentais a desenvolver ao longo dos 12 anos de escolaridade. E isto não é por termos um conjunto de opiniões, é por termos um conjunto de evidências sólidas, evidências não apenas daquilo que é identificado por quem recebe os alunos que saem da escola, como as necessidades, seja no mundo do trabalho, seja no mundo académico, seja numa carreira artística, daquilo que faz um adulto de sucesso, pegando nas palavras do Sr. Presidente da Câmara, nós não podemos querer construir uma sociedade que não é pautada pelo individualismo, construindo um sistema educativo
onde aquilo que interessa é ser o primeiro de uma lista, é ser o melhor, apesar daquilo que acontece a todos os outros. E por isso, e é exatamente por isso, que este perfil dos alunos tem lá dentro este conjunto mais ambicioso e mais difícil de trabalhar, de competências-chave a desenvolver. E, obviamente, se é mais ambicioso, os desafios são maiores. Porque, de repente, nós começamos a questionar quais são as estratégias necessárias para conseguir que os alunos desenvolvam estas competências. E, de repente, o professor de cada uma das disciplinas sozinho não chega e precisa de um trabalho em equipa e precisa de trabalhar também com quem na escola é o especialista em algumas destas dimensões. E nestas que enunciei, de facto, o psicólogo é o especialista que está na escola e que pode apoiar o trabalho dos professores no desenvolvimento curricular para chegar também a estas dimensões. Segundo pilar, pilar da inclusão. O nosso Decreto-Lei de Educação Inclusiva é uma peça muito ambiciosa, porque de repente aquilo que nós dizemos é que a escola é para todos, isso já dizíamos, mas não é apenas um lugar de acesso para todos, é um lugar de sucesso para todos. Muitas vezes, quando falamos de sucesso para todos, há logo um conjunto de vozes, de hoje de manhã numa entrevista que dei, vieram-me logo perguntar se isso não é facilitismo. E a isso eu respondo sempre da forma mais simples. Não há nada mais fácil do que excluir. Excluir é fácil. Dizer não te adequas, vai-te embora, é fácil. Não encaixas no perfil que está pré-formatado pela instituição para te receber, não tens sucesso. E por isso, quando falamos de educação inclusiva, estamos a falar de um compromisso ético com o garantir que, independentemente das condições à entrada, conseguimos levar todos e cada um o mais longe possível. E, nesta legislação, como conhecem bem, inscrevemos como significado da palavra inclusão o acesso ao currículo e o acesso à aprendizagem. Exatamente para fazermos aqui uma distinção muito clara entre o que é integrar e o que é incluir. Alguns já me ouviram contar esta história, mas vou contar outra vez. Estou como o Groucho Marx, que dizia isso, não sei se já ouviram, mas eu gostava de me ouvir outra vez, por isso vou contar na mesma. Uma vez numa escola, simulação do terremoto, naquele dia da Terra treme, e por mera coincidência, 2 salas, segundo ano, meninos de 7 anos, 2 cadeiras de rodas. Numa sala, quando tocou a campainha a dizer que a Terra estava a tremer, há um aluno que salta da carteira, vai buscar o amigo da cadeira de rodas, arrasta-o ali pelo chão da sala e põe-se debaixo da mesa a protegê-lo, por cima dele. Na outra sala estava um adulto que virou a cadeira de rodas para ele ficar a ver. Este estava integrado, o outro estava incluído. Foi a maior lição que eu aprendi sobre a diferença entre integração e inclusão. E aquilo que estamos a falar não é apenas do estar presente na escola, é de estar a ter acesso às aprendizagens adaptadas, flexibilizadas para chegarem a todos. E isto também é difícil. E aquilo que nós sabemos é que muitas vezes, na generalidade das vezes, na verdade, as principais barreiras no acesso à aprendizagem não se devem a nenhuma perturbação cognitiva, não se devem a nenhuma situação de deficiência, na maior parte das vezes são barreiras sociais e emocionais. Quase diria, das evidências que vamos tendo, na generalidade das vezes são barreiras emocionais, que causam rejeição em relação à escola, que causam dificuldade de estar em grupo, que causam a vontade de estar fora. E quantas vezes ouvimos falar dos alunos que não querem estar na escola? Eles querem se excluir. E por isso o desafio da educação inclusiva é trazê-los para dentro. É mesmo isto que a palavra incluir significa. Significa trazer para dentro. E também aqui o vosso papel tem sido chave. Porque para muitos isto é uma novidade. Para muitos isto é uma alteração paradigmática. Para os psicólogos isto são notícias muito velhas. Esta é mesmo a função da escola. Também promover bem-estar, bem-estar emocional, para que os alunos se sintam bem e queiram fazer parte. Com esta ambição de ter um currículo mais abrangente e mais ambicioso e ter uma configuração da escola mais inclusiva, aquilo que temos vindo a fazer e quantas vezes o temos podido fazer graças ao vosso trabalho e ao trabalho e à parceria com a Ordem dos Psicólogos Portugueses, é fazer convergir
todas as medidas, todas as iniciativas que existem nas escolas para este fim. E temos iniciativas como as tutorias, o apoio tutorial específico, como aquilo que acontece no desporto escolar, o que acontece no Plano Nacional das Artes, o que acontece nas bibliotecas escolares, o que acontece nas salas de aula. Aquilo que estamos a dizer é, se estes programas todos não forem orientados também para o bem-estar e também para a inclusão, não estão a cumprir plenamente a sua missão. Porque senão estão só a tratar ali de uma partezinha, esquecendo-se de tudo o resto. E, finalmente, o pilar da cidadania. Deixem-me dizer, ainda a propósito da inclusão, mas também agora tocando já na cidadania, que iniciativas como o selo Saudavelmente, a parceria que tivemos com psicólogos na formação dos professores para o apoio tutorial específico, iniciativas como as que temos na campanha Escola Sem Bullying, Escola Sem Violência, nada disto teria sucesso se não fosse o vosso trabalho. Nada disto teria sucesso se não tivéssemos incluído os psicólogos no desenho até destas medidas de política pública, de política educativa. E, finalmente, dizia eu, o pilar da cidadania. É difícil pensar em cidadania sem pensar em inclusão. A cidadania tem lá dentro a palavra cidade, e estar incluído é estar dentro dos muros da cidade. E aquilo que nós sabemos é que quando elegemos temas, e é tão difícil fazer a seleção dos temas na área da cidadania e desenvolvimento, aquilo que estamos são a escolher temas que todos eles se resumem no limite a uma área crucial, a promoção dos direitos humanos. E quantas vezes estes alunos que não se sentem bem na escola, aquilo que veem é uma dificuldade de ver as suas especificidades respeitadas, de ver um olhar atento àquelas que são as necessidades de cada um. Por isso, quando temos temas como a interculturalidade, quando temos formas de ação na recepção a alunos migrantes, quando temos programas dirigidos, em particular, às comunidades ciganas, quando temos uma ação dedicada nas escolas TAPE a tarefas de mediação e de apoio psicoemocional, tudo o que estamos a fazer é também a promover uma maior cidadania, porque estamos a promover uma maior inclusão. Portanto, isto tudo para dizer que já não sabemos fazer escola sem vocês. Já não sabemos ser escola sem os psicólogos, porque as lições que eu pessoalmente tenho aprendido nesta grande parceria com a Ordem dos Psicólogos Portugueses têm sido fundamentais para uma melhor definição de políticas públicas. De facto, como aqui foi já referido e como o vosso vídeo tão bem mostrava, o impacto da pandemia foi enorme no sistema educativo, agravou desigualdades e teve apenas uma virtude, eventualmente, que foi despertar a generalidade da população para a relevância da promoção da saúde mental. Lembro-me que, antes da pandemia, quando estávamos a desenvolver algumas destas medidas, eram várias as vozes que se levantavam a dizer a escola não é para isso. Chegaram-me a dizer, alguém com responsabilidades, disse os problemas da educação não se resolvem no divã do psicólogo. Disseram-me esta frase. Hoje já ninguém questiona a enorme relevância da promoção da saúde mental. No pós-pandemia, quisemos não apenas aferir o estado das aprendizagens dos alunos, mas também aferir, no estudo que foi coordenado pela professora Margarida Gaspar de Matos, aferir também o bem-estar emocional nas escolas e agora agir sobre os resultados desse estudo, na parceria que temos com a Fundação Carlos Gulbenkian, na promoção de atividades para o desenvolvimento de competências emocionais. Lembro-me da primeira reunião que tive ainda com o antecessor do Dr. Francisco, que lhe abri a porta do gabinete e disse estava a esperar vê-lo vestido de mago, porque volta e meia qualquer problema que acontece o psicólogo resolve. Isto também não é justo para os psicólogos, porque a promoção da saúde mental, a promoção do bem-estar é uma competência de todos os adultos nas escolas. Os psicólogos são especialistas, devem ser ouvidos com muita atenção, mas a responsabilidade é de todos, porque senão não só não há psicólogos que cheguem, como se perde o foco daquilo que é essencial.
e se pensa, isto não é comigo, ele que resolva. Não. O bem-estar individual e o bem-estar coletivo é uma responsabilidade de cada um, é uma responsabilidade entre pares, entre os alunos, e por isso também desenvolvemos as mentorias entre pares nos últimos 2 anos, exatamente para dizer a cada um o sucesso do outro depende também da tua participação, da tua colaboração. Este período da pandemia foi um período sobre o qual eu vos devo um agradecimento especial. Desde a primeira hora, a Ordem dos Psicólogos Portugueses se disponibilizou, e mesmo quando não se disponibilizava, eu batia à porta e disponibilizavam-se logo, para produzir recursos de apoio aos professores, recursos de apoio às famílias, recursos de apoio aos alunos. A doutora Sofia Ramalho integrou o grupo que nos ajudou a construir o plano de recuperação das aprendizagens. Foi também minha vontade que houvesse, que a psicologia estivesse representada neste plano de recuperação das aprendizagens, e foram incansáveis, inesgotáveis e uma fonte de energia, deixem-me dizer. Quando às vezes, a gente também desanima às vezes, era também no diálogo convosco que encontrávamos forças para continuar a trabalhar. Por isso, nós sabemos, e basta ler o professor Damásio para sabermos que as nossas decisões não são tomadas apenas com a razão, que as emoções decidem muito no nosso processo de decisão. Portanto, achar que educamos uma geração trabalhando apenas a razão e deixando fora as emoções é educar uma geração para decidir mal. E por isso, compete à escola trabalhar a razão e trabalhar as emoções, e só o fazemos porque vocês existem. Muito obrigado e um bom congresso. Damos por encerrada a cerimónia de abertura do 5º Congresso da Ordem dos Psicólogos Portugueses. De seguida, iremos proceder à entrega do Prémio Nacional de Psicologia 2022. Vamos dar início à entrega do Prémio Nacional de Psicologia 2022. Chamamos ao palco a excelentíssima senhora Vice-Presidente da Ordem dos Psicólogos Portugueses, Renata Benavente. Muito boa tarde. Apresento então o Prémio Nacional de Psicologia, que é atribuído pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, com o objetivo de distinguir uma pessoa
ou a instituição que tenha tido aqui um papel relevante naquilo que diz respeito à afirmação da psicologia na sociedade e que o tenha feito de uma forma consistente e significativa para o bem-estar dos cidadãos. O prémio deste ano será atribuído ao Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise, o CAPIC, do Instituto Nacional de Emergência Médica, fundado em 2004, e as razões que justificam a atribuição deste prémio prendem-se com a relevância que a intervenção do CAPIC tem assumido do ponto de vista daquilo que é a intervenção em contextos de especial complexidade, nomeadamente situações de emergência e situações de crise, o papel importante que esta equipa tem tido na articulação com outras estruturas do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente as urgências hospitalares e também a linha de aconselhamento psicológico do SNS. E por fim, estas são assim apenas algumas razões breves que justificam a atribuição do prémio, o importante contributo dos profissionais do CAPIC na formação de outros profissionais e também no desenvolvimento daquilo que tem sido a profissão e os psicólogos nestes contextos de intervenção de emergência e crise, e portanto chamava ao palco para receber o prémio o Dr. Luís Meira, Presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica, e para atribuir o prémio o Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses, Dr. Francisco Miranda Rodrigues. Sr. Bastonário, muito obrigado. Eu não preparei nenhum discurso, mas impõem-se algumas notas que me parecem muito relevantes nesta altura em que nós somos bombardeados com más notícias, algumas delas até relativamente ao Instituto Nacional de Emergência Médica, mas hoje estamos aqui por uma boa notícia, e eu diria que as boas notícias são aquilo que provavelmente mais falta faz para este país e eventualmente até para melhorar a saúde mental de todos os portugueses e de todas as portuguesas. E, portanto, um agradecimento muito particular ao Sr. Bastonário e à Ordem dos Psicólogos Portugueses por esta oportunidade, deixem-me dizer-vos a título pessoal, de regressar à terra que me viu nascer e onde estive e vivi até aos meus 23 anos e onde regresso sempre que tenho oportunidade. E, portanto, que mais não seja por esse motivo, foi um excelente motivo, uma excelente desculpa para eu poder estar aqui hoje, e eu não podia deixar de alguma maneira surpreender a Sónia Cunha, que é a responsável do CAPIC, que não sabia que este prémio ia ser atribuído ao INEM. Mas o INEM é, como todas as instituições, formado pelas pessoas. E as pessoas, neste caso, os psicólogos, são efetivamente quem faz a diferença todos os dias para muita gente que tem o privilégio, embora em momentos às vezes muito complicados, de poder, eu diria, contactar com um serviço que muito nos orgulha. É um serviço que atingiu este ano a sua maioridade, portanto, há 18 anos que o INEM tem investido claramente nesta área, vai continuar a investir com as dificuldades que todos reconhecemos, mas sabendo que o CAPIC presta um serviço fundamental, como eu disse, em momentos às vezes muito complicados da vida das pessoas, dá um apoio fundamental àquilo que é a atividade dos Centros de Orientação de Doentes Urgentes. Portanto, temos também psicólogos a trabalhar nos CODU e temos também psicólogos a trabalhar na rua sempre e nas muitas vezes em que isso é necessário. Portanto, Sr. Bastonário, é um orgulho estar aqui, é um orgulho poder receber um prémio que tanto significa para
para nós, num momento particularmente complicado, como é a saída de uma pandemia. Obviamente que durante a pandemia foram vivenciados momentos muito difíceis, e deixem-me dizer-vos que eu aí tenho uma palavra muito particular para com toda a equipa de psicólogos, que não foi apenas para os serviços externos que o INEM pôde proporcionar, mas foi também internamente a atividade dos nossos psicólogos que garantiu efetivamente que os nossos operacionais tivessem dado a resposta que eu também com muito orgulho acho que o Instituto Nacional de Emergência deu. Portanto, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Sónia, em nome dos psicólogos do Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise do Instituto Nacional de Emergência Médica. Muito obrigado.